Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma videoaula sobre design educacional para a educação online, e nessa primeira videoaula vamos tratar sobre as questões mais abrangentes ligadas à temática que a gente está estudando. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de falar por que nós estamos estudando esse componente curricular neste curso. Vejam, nós estamos preparando vocês, certificando vocês para que venham a trabalhar em cursos de educação à distância, não qualquer curso, em cursos de educação à distância que ocorrem em ambientes de internet, por isso cursos online, e vocês vão trabalhar coordenando equipes na produção das diferentes mídias para este curso. É sempre importante relembrar que esse é um mercado de trabalho que tem uma carência muito grande em termos desse profissional. Vocês não sairão daqui especialistas em rádio web, especialistas em videoaula, especialistas em produção de material impresso, mas sairão daqui, especialistas em compreender o processo de elaboração de todas essas mídias para cursos de educação online. É importante relembrar que nós temos um contexto que é o nosso foco, que é a educação à distância via internet. Mesmo que os TCCs de vocês, que os produtos de vocês possam ser usados em outras modalidades, na educação básica, no ensino regular, na educação não formal, não importa. Nós precisamos fechar um espaço onde nós estamos propondo um trabalho de estudos. Por isso que entender do desenho, da proposta pedagógica do curso online é fundamental. Nessa disciplina, eu quero que vocês procurem refletir. Será que toda e qualquer mídia serve para ensinar ou levar aprendizado a qualquer modelo ou forma de ensinar? A qualquer abordagem pedagógica? Quando vocês estiverem pensando no TCC de vocês, quando vocês estiverem preparando a mídia, que vai ser o grande final do seu trabalho, vocês vão precisar justificar em que contexto, para que aprendizagem, sob qual perspectiva de ensino e de aprendizagem esta mídia você está elaborando. Então, por isso é que essa disciplina do design está presente neste curso. Ela é muito importante. Quero lembrar também que nós estamos quase concluindo a primeira etapa do nosso curso. O nosso curso tem 10 disciplinas e nós estamos na 4ª. A próxima disciplina de seminários, ela vai culminar, fechar essa primeira etapa, esse primeiro eixo, que é de uma fundamentação teórica melhor. As próximas disciplinas, as outras 5, elas terão um caráter muito mais prático de trabalho. Então, com essa disciplina, vocês vão ter a fundamentação, a base para compreender que mídia, por que mídia, em que contexto, em que realidade de educação ela está sendo colocada. Ok? Bom, antes também preciso justificar por que nós escolhemos o termo design educacional e não design instrucional. Na literatura, vocês vão encontrar diversas formas de lidar com esses dois verbetes. Muitos autores trabalham de forma sinônima. Outros autores encontram diferenças nesse contexto. Portanto, quando vocês lerem algum material sobre design na área de educação e houver ou instrucional ou educacional, o que mais importa é qual é a concepção que está sendo apresentada nesse texto. E vocês têm toda a liberdade, todo o direito de discordar e de trazer novas e outras diferentes concepções para a discussão no nosso curso. O nosso fórum estará sempre aberto para o divergente, para o novo, para o diferente. Nós escolhemos design educacional. Isso porque entendemos que os dois termos trazem historicamente uma diferença sob o ponto de vista do aspecto da aprendizagem. O termo instrução
sempre esteve ligado a um modelo de aprendizagem baseado na memorização, na repetição, no siga o modelo. Enquanto que o termo educacional, ele é mais abrangente. Ele fala de uma formação integral, onde não vai entrar apenas a sistematização, a lógica e o método, mas onde entra a arte, a afetividade, a atitude, o comportamento, tudo aquilo que faz um ser humano completo e complexo. Por isso nós escolhemos design educacional e não apenas o design instrucional, ok? Bom, num dos primeiros slides vocês vão ver que o termo design, ele em si já é polissêmico. Design, fora da área de educação, pode ter diversas concepções. Quase sempre um meio termo para isso é desenho. O desenho é uma estrutura, é uma forma de pensar. O que diferencia, na verdade, o design de um simples desenho é porque ele pretende fazer um casamento muito bonito e complexo, que é a funcionalidade, a necessidade daquilo que ele foi criado, com a arte, com a estética, com o belo, com o tão não necessário. Esse é o grande desafio quando a gente fala em design. É unir aquilo que é funcional com aquilo que é inovador. E que não necessariamente passa pela lógica do mas por que tem que ser assim? Ok? Então, design, no nosso caso, design educacional, é uma sequência lógica ou ilógica de atividades práticas que buscam levar os nossos alunos, os estudantes, a um processo de aprendizagem que seja significativa. Então, ela se diferencia da didática e da metodologia porque ela está organizada em forma de uma estrutura. Ela pensa uma lógica muito mais ampla. A didática e a metodologia estão presas a um modelo de plano de planejamento, que está articulado, que tem a ver. Mas o design vai nos mostrar qual é a concepção de sequência e de limitações ou liberdades permitidas dentro desse processo ensino-aprendizagem. É onde a autonomia vai tomar mais lugar. Quem vai direcionar e quem vai ser mais direcionado. Quais são as formas de organização e de trabalho dentro de um processo de prática de ensino e aprendizagem. Então, isso aqui é a didática. E isso está relacionado com a estrutura pensada a partir do design. Design é um desenho organizacional que mostra quais os caminhos foram pensados nas possibilidades múltiplas que qualquer pessoa, que qualquer adulto vai desenvolver quando estiver estudando e aprendendo. Então, o design fora do lado educacional, ligando a arte e a funcionalidade, tem as suas origens ligadas às neurociências, à psicologia, à comunicação, muito à comunicação e à arte. Por isso que no Ministério do Trabalho, né, naquela classificação da Ordem do Trabalho, vocês vão encontrar uma lista enorme de designs. Tem design de interiores, tem design de moda, tem design de carros, tem design de objetos, tem design de ambiente, tem... Olha, hoje em dia tem até design de sobrancelha. Já viu, né? A mulherada fica assim... Então, é aquela pessoa que vai pensar, bom, nós temos um elemento que é biológico, que tem uma função no nosso corpo, mas que também precisa ser bonito, que também precisa anunciar um estilo, uma estética e uma arte. Então, na educação, isso também está presente. O estilo, a inovação e a arte, aliado à responsabilidade, claro, intencional de fazer com que o outro aprenda junto com a gente. Então, é esse complexo de compreensões que a gente chama de design e design educacional. Queria que vocês observassem essas imagens que a gente está colocando aqui agora e que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que é assim? Nosso olhar, às vezes, cultural está muito viciado em ver os modelos e as formas como sempre foram, né?
E quando aparece um novo formato, mesmo que mantenha a funcionalidade, aquilo não soa estranho, não soa diferente. Mas é justamente esse estranhamento e essa diferença que faz com que a gente se sinta motivado cada vez mais a buscar esse novo, a buscar o inovador e o diferente. Então, eu espero que essa compreensão de design desafie vocês a dizer assim: como podemos fazer diferente? Eu aprendi violão dessa maneira. Que outras maneiras será que existem para a gente aprender violão? Então, a aprendizagem é um processo tão lindo, tão plástico, que permite que a gente crie e inove diferentes formas. Esse é o desafio dessa disciplina. Se a gente aprendeu matemática assim, como a gente pode aprender diferente essa matemática? Esse é o desafio que nós propomos para vocês. Então, eu gosto muito da definição de design instrucional ou educacional do Ministério do Trabalho, que está lá na Classificação Brasileira de Ocupações, no CBO de 2009. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, a profissão de design, ele tem a seguinte função: implementa, avalia, coordena e planeja o desenvolvimento de projetos pedagógicos e instrucionais nas modalidades de ensino presencial ou à distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse slide, inclusive, eu fiz questão de riscar a palavra facilitar, porque pessoalmente não é um termo também que eu gosto muito de usar, em educação principalmente. A ideia de facilitar pode soar, e mal interpretado, de que você está pensando em produzir técnicas, mídias que não exijam muito do aluno, que ele não tenha que operar muito mentalmente, que ele não precise se esforçar, porque é fácil, vai ficar fácil para você. Pois é, a ideia não é em oposição dificultar. Nós não estamos aqui, nem vocês estão se preparando para criar elementos e mídias que dificultem o processo de aprendizagem. Mas, por outro lado, facilitar em não exigir da pessoa aquilo que ela pode dar, pode ser muito ruim. Eu prefiro falar em desafiar, em problematizar. Mais ou menos na linha do que Vygotsky nos falava. Nós precisamos sempre pensar em propor um conjunto de sequência de atividades que desafiem o aluno a avançar naquilo que ele já tem. Porque se você fica na zona de conforto, trabalhando aquilo que você já sabe, que você pode dar, você não tem motivação para avançar. Então, não pode ser um design, um trabalho que dificulte, mas também não pode ser aquele que facilite no sentido de tirar a oportunidade de superar os seus desafios. Como vocês viram, o design educacional é tão complexo que na literatura existem diversas organizações ou subdivisões ou categorizações. A mais comum, mais conhecida, se dá no nível de organização de um curso. Por isso é possível falar que existe design macro, meso e micro. Quando falamos em educação em design macro, nós estamos falando do desenho de um curso inteiro. Quando a gente planejou o curso de vocês, por exemplo, aqui de mídias, nós sentamos e pensamos na sequência do que seria necessário para que vocês chegassem à culminância do TCC ao final. Tudo deve ser, de alguma maneira, articulado. As formas de articulação dessas disciplinas, a escolha das disciplinas, a posição em que esses componentes curriculares aparecem no curso, o tempo de duração de cada uma, como uma habilidade ou uma competência desenvolvida em uma vai gerar consequências para a outra, tudo isso é um pensamento que envolve um design macro. É aquela visão global, a visão do todo e a organização de uma sequência inteira. Nós, quando pensamos o curso lá no início, nós já tínhamos uma projeção de qual era o perfil que nós gostaríamos. Nós temos uma ideia de como queremos que você conclua esse curso. Então, quem sentou para discutir isso, planejar, organizar, pensar o desenvolvimento de cada atividade, estava fazendo o design macro deste curso. Neste momento, pensamos também quais as mídias, o que temos em mãos, qual é o contexto, onde estão os nossos alunos, qual é a realidade material concreta que nós temos. Então, esse é um exemplo do design macro. Feito isso, nós temos o design meso, aquele que está no meio do caminho. No design meso, nós pensamos cada componente curricular em si.
há um planejamento e um design pensado para ele. Qual é a lógica? Quem segue essa lógica? Ela pode ser quebrada? Onde o aluno vai ter liberdade? Onde ele será direcionado? Por que essas escolhas? Tanto do material, quanto da forma, quanto da atividade, quanto da avaliação. Então, quando a gente analisa cada componente que faz parte do todo do curso, nós estamos trabalhando na mesma estrutura, só que num nível médio ou mediano. Por fim, a gente tem cada uma das atividades. Cada atividade é pensada no tempo, na forma de organização, onde vai ser realizada, com base em que materiais, quando será dado o feedback, se há oportunidade de refazer o percurso dessa atividade ou não. Aí nós já estamos falando do design micro desse trabalho. Talvez nesse momento vocês estejam se perguntando, poxa, mas se design é desenho em cursos online, eu costumo sempre imaginar a parte do visual que se encontra na tela. Essa parte visual é muito, muito importante. E ela não está desarticulada dessa estrutura sequencial de atividades que nós estamos falando. Para isso, nós chamamos de web design ou design gráfico. Esse perfil, essa pessoa está sempre em contato, faz parte da equipe pedagógica que trabalha com o design, que trabalha com o produtor das mídias. E óbvio, ele vai pensar do ponto de vista do audiovisual e do visual o que vai combinar com o modelo das atividades pedagógicas pensadas. Tá? Mas no nosso caso, não é esse design gráfico de web, de imagens, que nós vamos trabalhar. Okay? Esse é um profissional que vai fazer parte do seu trabalho. No nosso caso, quando falamos em design educacional, nós estamos falando da sequência, da organização estrutural, das formas de ensinar e aprender dentro desta modalidade. Bom, e dito isso, a gente chega no momento em dizer, aqui está a grande articulação com as concepções de aprendizagem. Quando você analisa a estrutura de um curso, a forma como ele se desenvolve, é possível perceber que por trás dessa estrutura existe uma concepção, uma teoria de aprendizagem e como ela é feita. Bem, como eu falei em outro momento, não queremos ser reducionistas, mas também não dá tempo de falar sobre todas as teorias pedagógicas, eu recomendo o aprofundamento nisso, mas no mínimo, no universo das correntes e teorias pedagógicas que existe na educação, nós podemos fazer uma classificação básica que nos permite perceber se um design é mais aberto ou mais fechado, ou um pouco mais interligado e equilibrado. Vai depender muito e quase sempre de qual teoria e abordagem pedagógica ele está atendendo. Então, vamos ilustrar isso com esse contínuo que vocês estão vendo aqui nesse slide. Bom, historicamente, quando a educação se organizou de maneira formal, lá nos idos do final da Idade Média, com a Revolução, a concepção que imperava de educação era que o ser humano nascia como uma folha em branco, sem saber absolutamente nada, e tudo, absolutamente tudo, era aprendido de fora para dentro. Era no contato com o mundo que ele absorvia de forma acumulada e sobreposta todo o conhecimento e informação que existia no mundo. Essa concepção de como a mente funciona e como o ser humano aprende, obviamente trouxe como consequência maneiras, formas e designs de aprender ligados a esse modelo. Ora, se eu entendo que a pessoa acumula, sobrepõe conhecimentos e informações, eu só preciso dar a ela uma explanação, dar a ela o contato com o material e pedir que ela use, que ela memorize, que ela reproduza e que ela repita. No momento em que ela memorizar, reproduzir e repetir, ela vai estar acumulando e, portanto, aprendendo. Essa é uma concepção da linha positivista, da corrente pedagógica positivista de aprendizagem. Então, se você for contratado para trabalhar num curso cujo conteúdo
pretenda ser ensinado com base nesta lógica, neste paradigma, você terá que pensar as mídias para atender a esta necessidade. E eu não vou dizer a vocês que, embora não concordemos mais com esta teoria, é uma teoria que no geral esteja ultrapassada, nós ainda convivemos com esse modelo em muitos espaços. Vocês sabem disso e devem ter muitas experiências a esse respeito. Existem ainda conteúdos na nossa vida social que são dados por força da sua natureza, a que a gente decore. Vou dar a vocês um exemplo. Você vai ser convidado para produzir mídias de um curso que prepara as pessoas para fazer a prova do Detran. Um curso sobre o conteúdo para fazer a prova do Detran e tirar a carteira de motorista. Bem, nesse conteúdo não há espaço para criatividade, para produção de coisas novas. Você precisa decorar as placas, decorar as leis, decorar as infrações, para responder a uma prova objetiva. Você até pode, se quiser, discutir toda a legislação de trânsito do país, mas não será isso exigido de você para tirar a carteira de motorista. Então, se o curso tem como objetivo preparar as pessoas para tirar a carteira de motorista, como você pensaria em propor mídias para trabalhar nesse tipo de curso? Então, é preciso entender qual é a lógica, o que é que se espera. Se espera que memorize, que decore, que grave na memória? Então, é assim que tem que se trabalhar. Bem, obviamente, os estudos se desenvolveram ao longo da história da pedagogia e da educação e nós nos associamos a correntes teóricas mais interpretativas ou tidas como cognitivistas. Essas entendiam que não é uma relação com o objeto externo que é incorporado de qualquer maneira e literalmente dentro do ser humano. É claro que nós temos estruturas e que nós trazemos desde o nascimento certas competências e possibilidades que nos fazem articular com a realidade, com o mundo real, e daí podemos interpretar e criar relações com esses objetos. Então, as coisas não são somente as coisas em si. Elas também são o que para nós é importante. Numa construção ontológica, histórico-crítica de cada pessoa. Então, essas correntes já nos dizem o seguinte, que aprender é estabelecer relações. Se eu estabeleço relações, então aí eu crio significados e isso vai fazer sentido para mim. Eu apenas aprenderei e saberei usar aquilo que está associado a um contexto onde eu estabeleça uma compreensão com o mundo em que eu vivo. Se eu parto do princípio que é assim que o ser humano aprende, então eu vou propor um curso onde as mídias, onde o desenho e o design vai permitir o desenvolvimento dessas relações. Minha com o objeto em relação ao mundo, desenvolvendo funções cognitivas de assimilação, de acomodação e por aí vai. Mas existem também outras correntes, chamadas correntes mais críticas. Essas correntes críticas avançam nessa corrente cognitivista interpretativa ao dizer que, como um ser humano integral, não é só o cognitivo que nos faz aprender. Aprendemos pela emoção, aprendemos pela prática e, essencialmente, aprendemos nas relações, não só com os objetos, mas na relação com os outros. Estamos falando de uma questão humana extremamente forte. Então, se você trabalha ou será convidado a trabalhar num curso para desenhar formas de estudar e propor mídias onde a compreensão se dá na colaboração, na interação dos seres humanos uns com os outros, para além da relação com os objetos, em que implique não só a operação mental cognitiva, mas também a atitudinal, a comportamental, a de rever, de duvidar, de recriar, então você terá um conjunto de design e um conjunto de mídias específicos para esse modelo e concepção de aprendizagem. Com isso que eu quero dizer, vocês não vão errar, não vão ter a chance de fazer um TCC ruim se vocês articularem a mídia que foi produzida com o referencial teórico correto.
Nós não estamos aqui preferindo uma teoria ou outra teoria. Essa é uma discussão muito maior do que esse curso poderia caber. Aquilo que nós estamos propondo é que vocês conheçam todas elas, para que, ao defender o que você está trabalhando, você deixe muito claro que esse design, que essa teoria, que essa mídia está focada nesta abordagem de aprender que foi pensada para isso que vocês produziram. Ok? Bom, então, resumindo, nesse desenvolvimento histórico da compreensão de como o ser humano aprende, nós temos pelo menos 4 princípios essenciais que estão associados a esses modelos de aprendizagem. Então, o primeiro, o princípio da reprodução, da repetição, da experiência, do experimentar, o lugar da experiência, do fazer e refazer muitas vezes, e isso tem um espaço e tem um lugar até hoje na nossa forma de aprender. Num segundo momento, a valorização pelas operações mentais, como, por exemplo, trabalhar com mapas operacionais, mapas mentais, estruturas de relação, os quebra-cabeças na infância. Isso tudo faz com que a gente também organize um pouco nossa capacidade de pensar, mas que precisa estar articulada com esse outro modelo que falamos anteriormente. A interação e a mediação como um fenômeno fundamental neste encontro do ser com o objeto de aprendizagem. Então, o que está no meio, aquele fenômeno que faz com que essa relação aconteça, tem sido, para algumas correntes teóricas, talvez o ponto mais importante. Pensar nessa interação, nessas formas diferentes de interação, e aí as teorias da comunicação se tornam bastante importantes para nós. Mas todas elas trabalham ainda numa linha de pré-requisitos, de uma sequência lógica. E existem umas formas de pensar que transcendem a isso. Quando a gente fala na transdisciplinaridade ou numa visão holística e complexa do todo do conhecimento, que vai trazer para a gente, por exemplo, propostas de linhas completamente abertas, onde não há um currículo, por exemplo, um design macro. Cursos onde você disponibiliza uma série de componentes curriculares e cada um faz a sua sequência na medida em que deseja, e assim a flexibilidade e a capacidade de rede se amplia bastante. Obviamente que num contexto real, isso vai depender da gestão administrativa, da logística e de uma série de elementos que compõem o processo de aprendizagem como um todo nos cursos. Mas que fique muito claro que, quando a gente observa e encontra na internet diversos cursos online, só pelo design macro já dá para perceber um pouco. Se ele vai numa linha autoinstrucional, onde não há presença do tutor e do professor, provavelmente a sua abordagem é uma abordagem positivista, uma abordagem mais tradicional. Onde há a presença do professor, do tutor, ou mesmo de pessoas que se organizam e se auto-orientam, mas existe uma comunicação e um diálogo permanente, uma escuta sensível permanente, você está dentro de uma abordagem interacionista construtivista. E onde você está num ambiente em que não há pré-requisitos, onde as pessoas escolhem, sozinho ou em grupo, fazer o seu desenvolvimento de trabalho, você está numa linha mais do que a gente chama de educação online. Nosso modelo defende que a aprendizagem se dá essencialmente pelo fenômeno do diálogo. Onde não há diálogo, a aprendizagem significativa terá dificuldades de se instalar. Essa é a nossa mais forte concepção quando se fala em educação à distância, e é para esse modelo, onde existe a figura das pessoas que organizam e mediam um processo de diálogo e de comunicação, que nós propomos a construção dessas mídias e desse design. Bem, a essa altura vocês já devem estar se perguntando: esse designer é um Superman, é uma Mulher Maravilha? Porque precisa dar conta de tantas questões. De fato, o lugar do design nos cursos de educação à distância tem a ver com um lugar de articulação entre todos que trabalham. E não muito dificilmente é o designer que também compreende o processo de construção e de produção das diferentes mídias
porque é quem mais se aproxima de entender a relação entre o material didático e a abordagem pedagógica e a estrutura lógica do que está sendo proposto. Então, de fato, quando a gente pensa num organograma de um curso online, é um lugar de destaque central e articulador. Tanto o designer quanto o produtor das mídias conversa e dialoga o tempo inteiro com os professores conteudistas, com os coordenadores que fazem o design macro e meso do curso, com os tutores que estão na linha de frente no cotidiano, tendo o feedback dos alunos nesse trabalho. Enfim, é um espaço de articulação. Por conta disso, pelo menos 5 princípios são fundamentais para quem vai trabalhar com esse design. Vamos falar então de cada um deles. Primeiro, a compreensão sobre a aprendizagem, sobre como é que se aprende. Entender qual é a abordagem pedagógica do curso em que você está sendo chamado a trabalhar e a produzir essas mídias, para que haja uma articulação entre essas formas e a aprendizagem que é esperada desse estudante, desse cursista. Depois, segundo princípio, experiência. Mas a experiência não da reprodução, a experiência daquilo que se traz da realidade. Partir, por exemplo, de uma situação-problema, de um case, de um estudo de caso, costuma trazer uma forma de articular com os conceitos, com as teorias, com as concepções, muito mais significativa. Então, partir da experiência, trazer a experiência do cursista como ponto de partida para o desenvolvimento dos estudos é fundamental. O risco que se corre em muitos lugares por aí é de não sair disso, da gente viver dos relatos de experiência e não avançar para concepções e construções conceituais dentro de um processo de desenvolvimento de aprendizagem. Terceiro princípio importante, a contextualização. Então, quando esse conteúdo e essa mídia, esse design é pensado para uma realidade que ele pode vivenciar, a aprendizagem vai se tornando cada vez mais significativa. Quanto menos eu imagino que este objeto, que esta sequência possa vir a ser útil para o meu trabalho, mais eu vou me distanciando da capacidade de compreendê-la. Então, a contextualização é fundamental. Não que a gente se limite ao universo que a gente vive. Trazer concepções diferentes de novas culturas é uma possibilidade de agregar e de ampliar nossa visão de mundo, sem dúvida alguma. Mas quando essas opções e observações vêm completamente fora e nunca há a possibilidade de articular com aquilo que é vivenciado no cotidiano, isso se torna cada vez mais distante no processo de aprendizagem significativa. Quarto princípio, o princípio da integração, o princípio da articulação. Então, quando se pensar nas formas de trabalhar, elas precisam ter multifaces, elas precisam dar pelo menos a possibilidade de escolhas e de caminhos, desde que se pense nessa integração, porque existe um todo a ser pensado. As formas de desenvolver esse todo é que podem ser variadas, mas a integração significa que não é possível, em cada momento, em cada etapa, em cada setor, fazer um trabalho isolado. O trabalho isolado é o que mais pode prejudicar o desenvolvimento de um design quando se trata da educação e da educação online. Por fim, um princípio que nem sempre nos é caro, mas que na contemporaneidade é fundamental, é o princípio da incerteza. Toda vez que nós estamos cobertos e possuídos pela verdade da melhor forma de fazer, do melhor material didático, da melhor mídia, da mais perfeita, da mais correta, a gente tem mais chance de errar. Então, se permitam duvidar, se permitam nessa construção ousar. Quem duvida tem mais chances de fazer novo, fazer um diferente. Desde que você tenha como princípio profissional a responsabilidade e o compromisso, essa inovação, se dá a oportunidade de duvidar, de não ter certezas, vai fazer com que você também se sinta mais feliz no espaço da construção de um trabalho criativo e produtivo dentro da educação.
Então, seguindo esses princípios, nós temos então uma outra classificação para o design, para além do macro, meio e micro. Nós também podemos classificá-los como designs mais abertos, mais fechados ou mais articulados. Vamos lá. Um design mais fechado é aquele em que a sequência dos estudos já está previamente organizada, não há possibilidade de mudança, o aluno não pode fazer nenhuma escolha e do começo ao fim ele segue um roteiro, um script pensado sem previsão de alteração. Tá? Esse é um design mais fechado. No extremo oposto, nós temos o design aberto. O design aberto é aquele que, ao invés, permite que o aluno escolha, faça caminhos nessa estrutura, defina como estudar, por que caminhos, por onde começar, onde deseja chegar, e o design tem apenas a função de disponibilizar em quantidade e em diferenças formas para que as escolhas possam ser realizadas. Entre um e outro, nós temos o design mais integrador, o design de integração. Ele busca um equilíbrio entre momentos em que o aluno precisa ser orientado, conduzido para aquilo que se espera, e momentos em onde ele possa fazer escolhas, tomar decisões e assim também ser um pouco mais autônomo no seu processo de aprendizagem. Eu vou mostrar para vocês agora a imagem de ambientes de cursos aqui da UFBA que representam um pouco esses três modelos, um design mais fechado, um design mais aberto e um design mais equilibrado, integrador, tá? Bom, esse que vocês estão vendo aqui é o design de um curso, a disciplina Gestão de Capacitação por Competências, e vocês podem observar que, como ele vai sendo disponibilizado, tem uma lógica que sempre se repete no curso inteiro. Primeiro você tem a orientação, e depois ele divide o conteúdo em 3 momentos, e aí o aluno vai ler, faz o exercício, ler, faz o exercício, ler, faz o exercício. É um curso carregado de questionários, onde o aluno precisa devolver igualzinho aquilo que ele estudou como uma resposta de produção do seu conhecimento. Então, fica aí o teste para vocês. Nesse design mais fechado, qual é a concepção ou abordagem teórica de educação que está por trás? Nós já falamos sobre isso. Deixa vocês discutirem. Este outro ambiente, ele tem uma proposta mais ou menos equilibrada e um pouco diferenciada. Ele também começa com a orientação. Só que ao invés de trazer primeiro o estudo, primeiro dar o material de estudo, para depois fazer a atividade de produção, na lógica teoria, depois prática. Teoria primeiro, depois prática, ele inverte. Primeiro, ele manda o aluno à prática. Ele traz um problema, traz um desafio e pede que o aluno vá buscar o referencial teórico. Ele é que tem que pesquisar na internet quais os temas, quais as teorias, quais os autores ele acredita que podem ajudá-lo a resolver aquela atividade prática que foi solicitada. E só depois, nesse retorno do processo, é que outros materiais didáticos são liberados e oferecidos para o estudante. Então, é uma outra lógica de inversão, é um outro design. E temos esse, por fim, terceiro curso, que trabalha com a concepção de trilhas de aprendizagem. O que é isso? Em cada momento da organização do design do ambiente, o aluno pode escolher entre 3 atividades, baseado em, no mínimo, 2 livros temáticos diferentes. Ele escolhe o que e como fazer essas atividades, inclusive na ordem ou não desta sequência. Se o aluno quiser fazer as 3 atividades, ele só tem que fazer no mínimo uma delas. Então aqui é um design muito mais aberto, em que a gente não domina, inclusive o acompanhamento desse aluno, ele nunca é igual ao outro. O tutor nunca corrige a mesma atividade ao mesmo tempo dos cursistas. Cada um está num momento e num caminho muito pessoal, embora possam trocar
o tempo inteiro através dos fóruns, suas experiências nessas atividades. Para finalizar, vamos pensar um pouco o que é que nós temos hoje pensado em termos do futuro na educação e principalmente com o uso das tecnologias de comunicação para quem trabalha com designs e para quem está produzindo mídias para essa área. Bem, primeiro, nós temos hoje um grande desenvolvimento e uma perspectiva de futuro de que as mídias móveis e os equipamentos e recursos móveis, como celulares, serão o grande mote para desenvolver cursos. Então agora o grande desafio do futuro é pensar como ensinar uma pessoa em pleno movimento, em que ela não está parada, em que ela pode levar consigo, a qualquer hora, a qualquer momento, o seu material de estudo plenamente. Segundo desafio, a imersão nas experiências virtuais. Nós estamos falando dos games, da realidade virtual, dos simuladores. Cada vez mais as pessoas querem criar uma possibilidade de vivenciar na prática, em mundos paralelos, em realidades paralelas, aquilo que pode ser aprendido e que antes apenas a nossa imaginação fazia chegar. Então, uma relação com o imaginar, com o projetar, que tem vindo aí muito forte na área de design para a educação. Segundo é a questão das conexões possíveis. E isso somado às duas vertentes anteriores que eu acabei de dizer, faz com que, de novo, nós estejamos retornando para um modelo de curso massivo. Por que massivo? Porque embora ele possa atingir milhões graças aos recursos tecnológicos, ele precisa permitir a personalização. Então ele é massivo do ponto de vista da abrangência. Né? Você vai produzir uma mídia, você não pode pensar que você está produzindo essa mídia para um curso online apenas aqui em Salvador ou aqui na Bahia. A possibilidade de reutilização, de readaptação para qualquer outro espaço, qualquer outra cultura, tem sido uma das características pensadas e que no futuro será exigida de tudo que for produzido em termos de material para a educação e para a educação online. E por fim, não podemos deixar de esquecer que esses recursos precisam estar abertos a todos, todos e todas. A inclusão, o trabalho de inclusão, ele tem que ser pensado fortemente para as pessoas que têm as necessidades especiais, para as pessoas que estão em condições específicas naquele momento. Elas precisam ser mídias que se adequem e que possam abranger e abarcar a todos e todas indistintamente. Esse tem sido o grande desafio. Bom, gente, é isso. Acho que para começar o nosso trabalho, essa é a ideia, a concepção. Eu espero que vocês aprofundem os estudos em termos de planejamento, em termos de correntes teóricas e pedagógicas, aquilo que precisa ser trabalhado dentro da mídia, porque nós vamos colocar isso em prática nessa nossa disciplina, ok? Um abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no fórum.